Tem uma sensação que é difícil de explicar. Você acorda e sente um peso, uma tristeza que não passa. Você vai no médico. Ele diz que é depressão. Te dá um remédio. E aí, acontece uma coisa estranha. Você melhora um pouco. Mas depois, você piora. Não é que a tristeza volta igual. Você fica irritado, inquieto. Sua cabeça não para. É como se tivesse ligado um motor dentro da sua ansiedade. E você pensa, eu devo estar quebrado. Nem o remédio funciona para mim. Mas e se eu te dissesse que você não está quebrado? E se o diagnóstico estiver incompleto? Existe um tipo de depressão que a maioria dos médicos não enxerga, porque ela se esconde. E tratar ela como depressão comum é como tentar apagar fogo com gasolina. Hoje, a gente vai conversar sobre isso, sobre o espectro bipolar. E por que ele pode ser a resposta que você procura há anos. Quando a gente fala bipolar, no Brasil, a gente logo pensa naquele estereótipo. A pessoa que uma hora tá rindo, outra hora tá chorando, ou alguém que surta, sai gastando o que não tem, briga com todo mundo. Isso existe. É o tipo 1. É grave. É visível. Todo mundo percebe. Mas a maioria das pessoas que sofrem com isso não são assim. Elas têm o que a gente chama de espectro bipolar sutil. Imagina o seguinte: você passa meses arrastando o corpo, sem energia, deprimido. Aí, de repente, vem uma semana ou duas que você fica bem, mas não é só bem. Você fica produtivo demais. Você dorme 4 horas e acorda novo. Você fala mais rápido. Você tem 1000 ideias. Você acha que finalmente curou a depressão. Nossa, voltei a ser eu mesmo. Só que aí, passa. E você cai no buraco de novo. Sabe o que foi essa fase boa? Não foi cura. Foi hipomania. É uma euforia leve. Tão leve que você nem percebe que é um sintoma. Você acha que é a sua personalidade. E é aí que está o problema. Porque quando você vai no médico, você vai quando está no buraco. Você não vai quando está produtivo e feliz. Ninguém vai no psiquiatra dizer, doutor, estou me sentindo ótimo demais. Então o médico vê a depressão e te dá um antidepressivo. Só que o cérebro bipolar reage diferente ao antidepressivo. Em vez de só levantar o humor, ele pode acelerar o cérebro. E aí você entra no pior estado possível, o estado misto. Imagina ter a tristeza da depressão, com a energia da ansiedade. Você quer morrer, mas tem energia para planejar isso. Você se odeia, mas não consegue ficar quieto. É uma agonia física. Uma inquietação que não passa. E muitas vezes, o médico aumenta a dose do antidepressivo, achando que a depressão piorou. E você fica cada vez mais instável. Se você já sentiu isso, de tomar remédio e ficar mais agitado, mais irritado, sem dormir, isso é um sinal de alerta gigante. E por que isso é tão sério? Porque cada vez que você tem uma crise dessas, seja de euforia ou de depressão, o seu cérebro sofre. Existe um conceito chamado neuroprogressão. É como se o cérebro fosse inflamando, perdendo conexões. Sabe quando o computador começa a ficar lento? Travando? É mais ou menos isso. Quanto mais crises você tem, sem tratamento certo, mais difícil fica tratar a próxima. O remédio para de funcionar. A memória começa a falhar. Por isso, o diagnóstico correto não é só um rótulo, é proteção para o seu cérebro. O tratamento certo, com estabilizadores de humor, protege seus neurônios. Ele para essa inflamação. É como colocar um extintor no incêndio. Mas remédio não faz milagre sozinho. Se você tem esse tipo de cérebro, mais sensível, mais oscilante, você precisa de uma âncora. E a maior âncora que existe é a rotina. O cérebro bipolar odeia caos. Ele precisa saber que horas vai dormir, que horas vai acordar. Dormir mal, para um bipolar, é gatilho imediato. Uma noite virada pode desencadear uma crise de semanas. Então, se você desconfia que tem isso, o primeiro remédio é o sono sagrado. Escuro total, horário fixo, sem celular na cama. Isso não é dica de saúde. É recomendação séria e exercício físico. Não para ficar sarado, mas para produzir as substâncias que protegem seu cérebro daquela inflamação. É como se você estivesse construindo uma armadura para o seu sistema nervoso. Eu sei que assusta. Ninguém quer ter este diagnóstico, mas saber o nome do monstro é o primeiro passo para domar ele. Se você se identificou com essa história,
da depressão que não melhora, da irritabilidade, das fases de energia estranha. Não se culpe. Você não é fraco. Você não é de lua. Você pode ter apenas uma biologia diferente, que precisa de um cuidado diferente. Converse com seu médico. Conte sobre as fases de energia. Conte sobre a irritação, porque quando você acerta o tratamento, a vida volta a ter cor, sem o cinza da depressão e sem o fogo da ansiedade, só a paz de ser você mesmo.